Este ano nós vimos o primeiro filme dos Cavaleiros a ir pro cinema. E de novo, é meio preguiçoso demais pra ser bom, apesar da animação ser melhor. Mas essa não é uma boa representação de Saint Seiya. Essa franquia foi responsável pela explosão de animes que ainda vemos até hoje. Eu sei que esse talvez não seja o caso se você não for do Brasil, é em muitos lugares, mas a história também foi mutilada na sua versão em inglês ao ponto de parecer uma historinha boba. Parece que isso não mudou. Get and the Robots tem um vídeo sobre anime ter sido tratado como novelas no resto da América Latina. Caballeros del Zodiaco! Segundo eles, canais não achavam que era super interessante, mas baratos o bastante para serem postos na programação. Eles têm histórias interessantes e revelações dramáticas em comum, se nada mais. No Brasil foi um pouco diferente. A Manchete estava sem dinheiro e com baixa audiência, quando a Santoy veio tentando achar um lugar onde pudessem passar o anime para sua estratégia de vender brinquedos. E eles teriam sido recusados em todos os outros canais por seu promo ser uma coisa sem nexo e cheia de violência, segundo Eduardo Miranda, chefe da divisão de cinema da Manchete. Corta pulso, fura peito, tira coração, tira olho, não tinha uma história. É uma saga gigantesca, uma guerra sagrada pelo destino da humanidade. E eles recusaram porque tinha sangue. Sim, nós ainda vivemos num mundo em que pais não sabem que crianças não devem ver A Festa da Salsicha na HBO ainda por cima. Sabe? O canal para adultos. Hoje em dia, eu não me surpreenderia se pensassem que Dragon Ball Z foi o que popularizou animes no país, ao ponto de dar alguma popularidade à primeira série como efeito colateral. Mas nós já tínhamos tido anime, inclusive alguns que eram considerados só desenhos, e provavelmente ainda são lembrados até hoje por quem os viu. Eu não lembro de uma pessoa sequer dizendo que o Pequeno Príncipe era anime, e eu acho que ninguém nem lembra de Gênio Maluco ou de Angel, a Menina das Flores. E eu acho que vale a pena apontar, essa animação é linda. Isso é de 1986, começou a ser exibido em 1994 no Brasil e não era inferior aos desenhos da época. Não me admira que tantos tenham gostado, mas depois de ver Cavaleiros, agora que não estão procurando só desenhos para crianças, as portas se escancararam e todos podemos orgulhosamente comprar figuras de Bikini Warriors. Digo, Cavaleiros. Oi, gente bonita, e bem-vindos a mais um Tatear pelo Quarto Escuro, que é a minha mente. O primeiro arco de Cavaleiros, apesar de não serem exatamente o mesmo tipo de história, serve como uma ótima apresentação para a franquia. E se você já viu a história mais pra frente, você sabe que a série já teve vários cavaleiros de plástico, criados pra esticar, e episódios em que um terço ou mais eram repetição da história. Os 15 apresentam esse mundo de forma mais geral e estabelecem como a série funcionará com seu primeiro vilão sem o alongar demais. Cavaleiros sempre existiram e ninguém sabia, um MacGuffin para começar a história e interesses dos personagens principais. Nada muito detalhado, mas essa é uma série de ação-aventura, então funciona bem. Claro, tem algumas coisas que são realmente do nada, mas eu realmente gosto do começo da história. Mesmo a ideia maior da história, Seiya pode superar suas limitações, fica bem clara desde sempre. Ele é apresentado como menor, isto é, fisicamente inferior a Cassius, seu primeiro inimigo, aí se revelando não só que ele era capaz, mas também explicando o cosmo, a pressão espiritual, o que, cê sabe, o soma desse universo. Além de mostrar o que ele faria com Mike Tyson, no mesmo episódio temos a primeira luta com China. Sim, no Brasil ela foi chamada de China, graças a vários erros de tradução e uma considerável falta de noção. Parece que era pra ser Shiner, e isso é um ótimo exemplo de como a tradução preguiçosa realmente estraga os fundamentos literários. Shiner se refere a brilhar, o que se relaciona à sua constelação, onde a última explosão de uma supernova fora vista, e também aos seus ataques elétricos. Eu pensei que era uma referência a um olho roxo, talvez pensando em sua máscara, mas a expressão não é com roxo no inglês ou japonês, até onde eu sei. Voltando à história, quando se revela o status dela, isso contribui bastante para como vemos as capacidades de Seiya. Ainda temos o erro de preciso da minha armadura para fazer algo, mas talvez isso possa ser interpretado como algo que superariam depois. E essa é uma das poucas coisas de positivo que eu diria da série da Netflix. Se essa era a ideia, fica mais claro lá. Enquanto isso, na versão da
A apresentação diz quem são os principais e que Seiya é o escolhido desde o começo. Praticamente todo ataque é cortado para que crianças não vejam as partes mais gráficas. E todo mundo parece estar chupando balas verdes ou roxas. Seiya fala meio besta e é mais chorão, orelhão não cai no chão. E como ele chupou bala com a orelha. E o Cosmo nessa versão é a energia estelar mágica vinda das estrelas. E a animação linda, além de mutilada, é interligada por animações horríveis, tentando melhorar a história que não queriam contar. Como Transformers Geração 2. O arco continua episódico, o segundo episódio demonstrando força e um pouco de estratégia, mas ainda bastante básico. Seiya se deixa ser pego pelo ponto forte do Cavaleiro de Urso, mas demonstra algum pensamento estratégico, ainda que pareça ser mais uma questão de força. Mesmo assim, tem muito valor dramático. As coisas mais notáveis são a motivação de Seiya, a quem Mitsumasa Kido tinha prometido que poderia ver sua irmã de novo, Saori usando isso para convencê-lo a participar do torneio, além dele ser televisado, o treinamento mais odiado pela Pita, este momento que nunca é bem explicado, e mais um momentozinho breve que eu diria que tem algum impacto. Ah, e uma versão chute do Meteoro de Pegasus, mas que nem recebe nome. Então eu vou dar o nome. Pegasus Ryusashu! E tem mais esse detalhezinho, Athena parece ter algumas tendências sádicas. Por isso que a Terra tem tanto problema com tudo que é Deus? Porque a nossa deusa protetora gosta de dominar? E sim, eu já vi essa revista. Enquanto isso, na versão da Makoto é amiga de Seiya. Am I your best friend? Well, yeah. As lutas agora têm regras, os computadores nunca mentem, os ursos só estavam dormindo e ninguém explica que foram múltiplos chutes. Aliás, eles sugerem que Gek de Urso só baixou a guarda. Então até onde a gente sabe, na versão deles, foi um chute só. Ah, mas a parte da princesa usando o jab de cavalo, eles mantiveram. Caricato mais crítico. Voltamos já. O terceiro faz basicamente o mesmo, mas para Hyoga. Fire! Dizendo de onde ele vem, seus poderes de frio, e que as mudanças de status não deixaram de existir, elas só precisam ser mais fortes para contar. O mais notável, é claro, é que Cisne tem uma personalidade mais fechada, digo, ele é mais frio. Mas ele não é maldoso com Jacó, que acompanhou seu treinamento até onde sabemos. E ele se preocupa muito com sua mãe, que está preservada nas águas profundas da Sibéria, dentro do navio em que estava. Se você não entendeu o paralelo entre anime e novelas, eis um bom exemplo. É canastrão, claro, mas é compreensível. Diferente dele chorando branco. Talvez o sangue dele seja cheio de aspirina? Isso em si não me incomoda, mas eu diria que, pelo menos na versão que recebemos aqui, isso não é tão bem trabalhado quanto poderia ser. Eu estaria sendo desonesto se eu dissesse que a emoção é sempre bem trabalhada em Cavaleiros. A irmã perdida de Seiya só entra na conversa ocasionalmente depois de ter sido uma motivação. A mãe de Hyoga só vai ter um impacto real bem pra frente, depois da infame conversa sobre Camus ser mestre do mestre dele. Meu mestre. O seu mestre? O mestre do meu mestre. O mestre do meu mestre. Mestre do meu mestre. Você é o mestre. Meu mestre contra o meu mestre. Seu pupilo e meu mestre. 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 Mestre, não morra. Mestre. Mestre. Pupilo. Pupilo. Meu mestre. Em os meus mestres. Mestre do seu mestre. Seu mestre. Meu pupilo. Pupilo. Por favor, não diga mais nada. Também conhecido como criamos mais um personagem pra ter mais um boneco pra vender e esticar a história. Embora eu não ache que ele seja o pior dos exemplos disso. A questão é que algo tão grande não seria tão descartável. E se não é descartável, não seria tão a parte das conversas. Mas, de novo, é uma série de ação. Poderia ser melhor, mas não é ruim por isso. E eu não vou comentar muito mais sobre a versão da Dick, porque eu acho que eu preciso de um vídeo inteiro pra falar sobre quão ruim aquilo é. Mas Hyoga, o cara sério que chega a conseguir rivalizar com o primeiro vilão da história, é um estereótipo surfista. Sorry if I kept you dudes waiting. I got here just as soon as I could, but it's a long walk from Siberia. E a mãe dele está só sobre o feitiço. No quarto e quinto, temos nossa primeira história maior. Depois de vencer sua primeira luta, Seiya precisa lutar contra Shiryu de Dragão, que realmente parece incrivelmente capaz, não apenas poderoso. E, ainda na falha do preciso da minha armadura, ele tem um ataque infalível e o escudo mais forte do mundo. E eles fizeram melhor que vocês. Além disso, nós temos um belo momento de fluidez pela sensação aqui, além de um ótimo final emocional. Tivemos uma situação de underdog em cada episódio. Contra Gek, Seiya parece ter sido mais descuidado e ter se deixado ficar em situação ruim, tendo que se focar mais para vencer. Contra Cassius, ele parece inferior por nossa percepção de força ser errada para esse mundo, como era de Cassius. É quase como se quem era Cassius
éramos nós mesmos. Mas no terceiro, Hydra basicamente se coloca na mesma posição, pensando que seu veneno bastaria e não sai dela. Eu suponho que você possa dizer que ele estava se valendo demais do seu veneno e perdeu por isso, mas na prática, Hyoga é só mais poderoso. Ele tanqueia os ataques, o veneno é inútil contra ele e pode diamante. E ver um cavaleiro perder porque outro é simplesmente mais forte, contribui para o conflito dos episódios seguintes. Temos uma ameaça real com Shiryu mal tendo de mover seu braço para se defender às vezes, forçando-se a usar de estratégia para sequer ter uma chance de conseguir vencer, e você sente quão diferente as posições dos dois são. Shiryu com mais força, mais capacidade técnica e mais defesa, e Seiya sendo persistente e inteligente o bastante para achar seu ponto fraco, e aquela aula no segundo episódio não é diretamente apontada, mas ajuda. É uma luta tão difícil que Seiya só vence depois de derramar sangue o bastante para 3 ou 4 bancos de sangue, e ele precisa de 2 cirurgias no cérebro no final. Eu não sei como um médico pode saber disso só com estetoscópio, mas... Meu Deus! Uma terceira nádega! E o final é simplesmente maravilhoso. A tensão é real, nenhum personagem está agindo estranho, e você sente a alegria de quando tudo acaba. É um momento de vitória real. E temos a primeira noção de que algo maior vai ocorrer, com a aparição de Fênix. Houve menção dele, eu sei. Não, você não precisa pensar muito para saber que é ele, mas aqui isso funciona bem melhor do que em outros lugares, por um motivo simples. Ninguém explicou quem ele é. Como eu disse, no top 5 dos piores primeiros episódios do ano passado, quando você apresenta algo como mistério, você não pode ao mesmo tempo dar a resposta. Aqui, mesmo sabendo que seria ele, nós não temos muita informação sobre. E, claro, ele chefiar os Cavaleiros Negros não é mencionado até eles serem uma ameaça. No 6º episódio, a amizade de Shiryu e Seiya começa a ser estabelecida com sua visita ao hospital, e o dragão diz ter sentido a presença de alguém durante a luta, além de uma piadinha ou duas. Eu não sei porquê, mas eu gosto de piadinhas de Seiya no hospital. Enquanto isso, Unicórnio e Andrômeda começam sua luta com garotas falando sobre como Shun é bonito. E antes de mais nada, Shun é um estereótipo andrógeno, um bichonen. Eles são comuns na mídia japonesa. Se você viu Mitsui apresentando Cavaleiros na manchete, talvez você lembre dela dizendo que Shun de Andrômeda parecia mulher por causa de sua constelação. E o Fênix de Shurato? E o Kurama? Vai! Me explica o Yukito da Sakura Card Captors, vai! Não, eu não estou culpando ela. Ela com certeza não escreveu isso, muito menos pedia para suas vinhetas serem tão repetidas. É só... muita conspiração e paranoia da parte de quem estava escrevendo. Mas, caso não tenha ficado claro ainda, esse é um exemplo de cultura indo contra o preconceito. Não era exatamente uma representação genuína, claro, mas sem elas, nunca teríamos um Jerry Lewis de maquiagem lutando karatê com um tutu. Não é assim. Eu sei. Mas se não entra no mainstream, não sai do nicho. Essa desculpa para fingir que Shun não pode ser gay sempre pareceu algo incrivelmente estúpido. As questões associadas a ter um personagem assim não são simples, como sua aparência não ser necessariamente expressão de sua sexualidade, por exemplo. Putz, um cientista educacional teve problema com isso. It's good. Mas o Shun literalmente tem um envolvimento com uma amazona, enfrenta diversos adversários mesmo não querendo, e não é mostrado como mais fraco que os outros apesar disso. Ele é uma boa forma de representação. Antes da Netflix contratar a Lindinha pra unicornizá-lo. Na sua primeira luta, Andrômeda mal precisa se mexer para vencer, sua atitude pacifista parecendo legítima, já que se mantém na defensiva sem fazer esforço para atacar. Dificilmente alguém poderia dizer que ele seria inferior, como o lobo, o unicórnio ou o urso, que parecem não ter desenvolvido seus poderes tanto quanto os outros e que só vão ser um pouco mais trabalhados no Omega. Mas essa é a questão. Ele é forte e fora do padrão. Voltando à história mais bem pensada, ao fim do 7º episódio, Ikki se revelou mestre dos Cavaleiros Negros e leva a armadura de ouro, após derrotar o unicórnio e lobo facilmente. E assim, temos um vilão, capaz de escurecer os céus projetados e fazer a armadura de ouro sair de sua caixa. Em outras palavras... Voltamos já. Subitamente, nossos heróis, todos tendo se mostrado capazes, mesmo que Andrômeda tenha sido menos que os demais, têm de se unir para lutar contra um inimigo maior, tendo de derrotar versões malignas de si mesmos. E eu devo dizer, eles fazem uma versão interessante do gêmeo maligno e do poder da amizade.
Os 4 Cavaleiros Celestiais da Escuridão, como o anime os chama, seriam os mais fortes dentre os Cavaleiros Negros da história, embora ela vai ser expandida ao ponto de haverem cópias de outras armaduras até então não vistas. Até esse momento, entretanto, apenas a armadura de Fênix teria múltiplas cópias, então é só uma coincidência cósmica que eles tenham armaduras inspiradas nas mesmas constelações. Apesar de serem cópias, eles são apresentados como poderosos o bastante para ser uma ameaça, Dido de Cisne Negro derrotando Shun e se igualando a Ryoga em sua primeira aparição. Além disso, eles estão em desvantagem, já que Seiya não tem sua armadura e Shiryu está em Jamiel para consertá-las. Seriam 3 contra 5 e um dos 3 nem tinha seu equipamento. Ah, e tem outro detalhe também. Saori Kido começa a dar espaço para Athena. É uma execução um pouco ultrapassada, sim. Mitsumasa Kido surge no que poderia ser um holograma gravado, mas poderia também ser uma aparição. Não que seja esse o problema, e revela que o torneio era uma forma de criar uma defesa contra o mal que estava por vir, mas então ele diz para ela ser mais refinada. A palavra que ele usa é Onmarashi, então dizendo para ela usar a bondade de uma mulher. Isto é traduzido como gentileza e bondade, mas não tem como se escapar de que isso está atrelado a uma visão de feminino como não agressivo. A forma como isso vai ser concretizado em si não é um problema. Saori vai falar com Seiya e demonstra se importar mais com ele do que com a armadura de ouro. Sem especificar nada, o anime demonstra a importância de um líder se importar com seus soldados, e essa parte funciona. Seria bem melhor se a moral não fosse a mesma do jogo de xadrez de No Game No Life, mas se levando a sério demais. Porém, funciona melhor que Athena na Batalha de Abel. Isso tudo, claro, depois de Saori o visitar e o ver sem camisa. Que escandaloso! No começo, Cavaleiros têm bem mais cenas de humor, e isso costuma contribuir bastante para a aceitação das premissas como espectador. Nesse mesmo episódio, Shiryu passa por um teste para se preparar para o cemitério de armaduras e encontra com esqueletos de cavaleiros que lutam contra ele. Isso com certeza pareceria muito mais ridículo sem o tom jocoso que começa a conversa entre Saori e Seiya, ou a piada no hospital. E mais que isso, ele derrota os inimigos halloweenicos com um ataque até então nunca visto e que eu não acho que ele usa de novo, para então ver que todos os ataques e movimentos que ele fez para os lados foram em um lugar com uma única ponte escondida pela ilusão e névoa. Isso tudo além de uma torre sem entradas, telecinesia e Mu, um mestre capaz de reviver armaduras que requer sua vitalidade para tanto, e da existência de um minério que a tradução em português nem menciona só para dificultar. Putz, no próximo episódio eles vão para um vale cheio de ossadas e sulfúrio. Nem precisa suspender a descrença, imagina! Se isso te faz achar que isso tudo é meio bobo, aperta o cinto. Seiya recebe sua armadura de um Shiryu que vira dragão na frente dele. Só que isso é diferente, porque Shiryu de verdade ficou cinza de tanto perder sangue. De novo. E Seiya acha Kiki quando ele mexe na caixa de armadura sem motivo? Sabe, o Kiki? O aprendiz de Mu que tem telecinese e viajou por teleporte para entregar a armadura? Não, nem ele nem Mu tem poderes de ilusão. Mas, voltando a essa história, séria e literal, Pegasus é o primeiro a enfrentar sua contraparte em uma luta que não é tão boa assim. As únicas coisas a dizer são que Ankoku Pegasus começa com aquele chute da luta contra Urso, e Seiya não tem dificuldade em se desviar, e diz que sua armadura está maravilhosa graças a Shiryu, implicando aquela necessidade pela armadura que vão esquecer mais pra frente, e que no último embate, os meteoros de Pegasus Negro se juntam em um ataque só, que não é efetivo pela sua força, mas talvez você possa dizer que ele tinha uma versão no cometa de Pegasus antes de Seiya. A única parte realmente relevante da luta é que o ataque negro força Seiya a usar blackface. Em algum lugar alguém usa isso como desculpa para ser racista. No mesmo episódio, temos Ryoga derrotando sua contraparte sem dificuldade, mas Dido tem a capacidade de gravar sua luta e mandar pra Ikki. O próximo episódio começa com Cisne sendo jogado para trás depois de ter seu pó de diamante rebatido contra si, por Cisne Negro ter revelado como ele funciona, e então levando um golpe fantasma. Mas ele se levanta porque a ilusão só enfureceu, conseguindo tirar Fênix do chão com seu trovão Aurora, para então cair de novo logo depois, percebendo que estava exausto e que Ikki tirou sua armadura. E apesar disso não fazer sentido nenhum, Ikki fodasticamente continua imponente mesmo sem proteção, depois de Ryoga ter seus nervos sobrecarregados pelo
Ian McCann. E ainda temos um momento de Cisne congelando o braço de Ikki antes de cair, supostamente morto. Shiryu volta e recebe o guizo de Kiki, que ia ver as lutas, mas acho que desistiu. Os guizos foram uma ideia de Shun para que soubessem quando um deles se aproximasse e não atacassem. E é assim que eles encontram Seiya, que está tentando escalar a montanha de volta para não morrer. Mas Shun tem que segurar Seiya enquanto Andrômeda Negro o tortura. E o Dragão Negro chega logo depois. Em tempo de ver que as correntes negras podem se tornar serpentes vivas. E isso não é nem perto do mais absurdo que o Cosmo pode criar. Seiya fala pelo Cosmo, que é algo que ocorreria mais de uma vez. E Shun fica puto, se liberta e derrota Andrômeda Negro facilmente. Dragão Negro diz que derrotará Shun, mas Shiryu chega e luta com ele, o que é representado por um dragão negro ao qual um dragão tradicional se junta. E é realmente uma pena que esse tipo de imagem não se daria com tanta frequência. Também é interessante ver que o dragão negro usa uma rajada de vento poderosa, já que nós veríamos isso no futuro, ainda que em um personagem exclusivo do anime. Aquele grande furacão do tigre pode ter sido criado para a TV, mas a ligação entre tigre e dragão é canônica desde sempre. E isso talvez sugira que essa era a ideia desde o princípio. E, como Shiryu durante a luta sangra sem ser atingido, talvez isso queira dizer que ele está usando seus movimentos para atacar com o vento gerado por eles. Tipo como a Suma usa aquelas facas de chakra de Naruto. Além disso, como Shiryu acabou de voltar da maior doação de sangue do mundo, e nem tinha pãozinho depois, ele está mais receoso e é encurralado pelo poder do dragão negro com alguma facilidade. O cólera do dragão faria ele sangrar mais, porque aparentemente ele faz o sangue fluir ao contrário, como a cachoeira. Pelo menos durante esse episódio. O que nos leva a outra grande imagem, a do dragão chorando lágrimas de sangue, logo após Shiryu retirar sua armadura de novo, possivelmente para indicar que a vida dele estava em perigo, da mesma forma que no torneio galáctico. Mas eu vou fazer essa piada mesmo assim. Quer que eu me segue? Quer? Ou você pode pintar tudo de azul e fingir que são linhas de energia feitas da água espumosa da caneca do Mestre Kami. Aí fica bem melhor. Então, derrotando o dragão cai em uma poça gigantesca de seu próprio sangue, que poderia trazer Rasputin de volta à vida. Não esse. Pronto para voltar a remorrer, até que o dragão negro ressurge. E enquanto ele se prepara para receber um quinto do grande furacão do tigre, ele fecha os olhos, para então levar um golpe que o faz parar de sangrar, e tudo fica bem. Eu aposto que o vampiro acharia isso tudo um desperdício. E o sangue negro deve ser nojento. Mas isso é porque o dragão negro decidiu que acredita no poder da amizade, já que Shiryu implica que Seiya é como um irmão para ele. Ele era. Eu fico curioso como a quanto isso se deu no mangá. Lá, não só os Cavaleiros de Bronze eram meio irmãos, o Dragão Negro tinha um gêmeo também. Então, talvez funcionasse melhor com ele tendo sentimentos pelo irmão. De qualquer forma, precisamos de alguém para salvar Seiya do blackface forçado nele, para que ele possa ser um cara legal. Sim, logo depois de vermos que o golpe do Pai Mei pode ser usado para parar o sangramento, vemos também que um veneno que se espalha pelo corpo inteiro pode ser revertido, se for sangrado nos pontos equivalentes à constelação da pessoa. E eles vão usar isso mais tarde também, e eu sei que eu deveria achar forçado, mas não me parece tão ruim. Talvez seja por ser uma continuação do paralelismo entre Pegasus e Dragão, com Seiya agora fraco por perder sangue como ele e ter sido salvo por ele, da mesma forma que salvou o dragão antes, ou talvez seja só porque parece uma parte a mais da mesma mitologia, já que o sangue é usado para consertar armaduras. Eu não sei, só funciona. É um pássaro? É um avião? Não, comercial. Por fim, Shiryu e Shun chegam a Fênix e... Yep, aquele cara que todo mundo pensa ser inferior é uma ótima mostra de complexidade emocional e força, mesmo escolhendo não lutar. E assim, ele diz que veio dar sua vida como sacrifício para pôr fim nas batalhas. Tá, essa parte realmente não faz sentido. A ideia parece ser que ele se faz de Andrômeda, mas o resto da situação não sugere que isso poderia funcionar. Então é só uma falha do personagem. Ainda assim, eu não acho que estrague o resto, como eu vou explicar daqui a pouco. Hyuga ressurge e impede Ikki, pronto para seu ataque diabólico, com a força espelho projetada de seu coração, como nunca vimos antes e nunca mais veremos. Eu já disse que essa parte fica meio boba, né? Bom, Ikki vê seus cavaleiros negros se voltando contra ele, e enquanto isso, Cisne pretende derrotá-lo para acabar com as batalhas, sendo impedido por Shun, por tempo bastante para Ikki acordar e voltar a atacá-lo exatamente no mesmo lugar pela terceira vez. O que me faz pensar que Ikki é o Savage Dragon dos cavaleiros? E talvez Cisne seja um alien? É o meu outro coração!
E então, percebendo que o Rosário de Hyuga era o que o salvara de ser morto, o que sugere que ele mirou o Rosário para se proteger. Seiya também se juntará a eles, mas todos são derrotados por uma ave fênix apenas, tão poderosa que muda a cor do cisne. Porém, a armadura de ouro protege Seiya e ele chega a destruir a armadura de Fênix, mas ela ressurge, o que é outro ponto interessante. Seiya literalmente diz que Ikki está nos seus últimos momentos, então isso tudo pode ser um rito de passagem para ele renascer mais perto do que ele era. Todo mundo brinca sobre como inimigos se tornam aliados em anime, mas essa talvez seja a melhor representação sobre o que isso realmente quer dizer. Enquanto a maioria dos shonen está explorando a história de guerreiros em geral, esse tropo explora a natureza de um Ronin. Um samurai é um guerreiro treinado para defender e atacar, então um dos mais problemáticos aspectos das artes marciais é a necessidade de um propósito. Se tal guerreiro não tem um propósito, seja porque seu mestre o expulsou, ou porque o seu mestre morreu, ou por isótopo 322, não haveria motivo para sua existência, fazendo com que ele se sinta inútil. Ao mesmo tempo, nós temos Hyuga o fazendo passar por um pesadelo como os que ele causa, e Shun tentando se sacrificar, ambos para impedir que as batalhas continuem. O que resolve, porém, é Seiya continuando a atacar. Tem um toque de a armadura de ouro me escolheu, então ganhei, mas tem uma explicação melhor se você conhece mais da série. Não que isso seja dito em qualquer lugar, mas eu acho que faz sentido quando você pensa no desaparecimento da armadura de ouro, que vai acontecer mais pra frente. Depois desse arco, a série continua com uma briga entre Cavaleiros de Athena e os enviados pelo Santuário, sempre continuando porque Athena conseguiu manter uma das peças da armadura, até um episódio em que as partes se reúnem por si só. Até este momento, ninguém tinha falado sobre a armadura escolher seu cavaleiro, mas eu acredito que esse seja o motivo. Primeiro, porque a armadura de ouro surge quando Ikki aparece pela primeira vez, e desde então ela não tinha feito nada até que protege Seiya. Ao mesmo tempo, Ikki tem uma sutil diferença em sua atitude. Enquanto ele está perdendo por um instante, ele só diz que Seiya é inferior e a armadura se desfaz. Quando a armadura se refaz, ele se defende de outra forma e diz ter uma nova energia. Ou seja, Seiya derrotou o Ikki que roubou a armadura e só se importa com ser forte, e a armadura de Sagitário reconheceu suas capacidades. Isso não é o bastante para derrotar Fênix, já que ele é imortal, mas Seiya é auxiliado pelos cosmos dos outros, recebendo partes de suas armaduras e o poder do pó de diamante para vencer Ikki depois de renovado. Isso também contribui para essa ideia de que Ikki continua brigando, mesmo depois de admitir sua derrota, como se tivesse problemas para se controlar, e motivos não lhe faltam. Além disso, o ódio causado em Ikki é chamado de segunda vida por seu mestre. Isso pode ser visto como uma forma de controle da mente por trauma, o forçando a rejeitar qualquer tipo de cooperação que não seja criada pelo mesmo ódio. Em outras palavras, Sagitário tinha escolhido Ikki por ser mais forte, mas então vê que Seiya pode acumular o cosmo de todos e perseverar contra a força de Ikki. Claro, existe também a intenção de contrastar a atitude pacifista de Shun, a de dar o troco de Hyuga, e a de Ikki que está pronto para causar todo o dano necessário para conseguir seus objetivos, com a de Seiya, que persevera e acumula em si a vontade de todos os outros para defender o que acha correto. Mas isso é bem óbvio com a vitória pelo poder da amizade. Então esse é o poder da amizade. Também existe um quê de destino que é bem utilizado aqui. Enquanto ler as estrelas em Omega é muito na cara e mal feito, aqui você poderia ler que a armadura de ouro tem uma noção de que Athena será ameaçada e está buscando pelo guerreiro mais capaz de defendê-la. E nós sabemos que essa capacidade de unir cosmos seria bem útil. Bom, passamos por Ikki lembrando seu histórico, onde temos a extremamente complicada situação com Esmeralda. Olha, esse vídeo já tá grande demais. Eu vou falar disso no próximo. Fica melhor lá. E então temos o primeiro dos Cavaleiros de Plástico, Dócrates, que rouba a maior parte da armadura enquanto Ikki joga o capacete para Seiya. E é por aqui que eu vou parar. Cavaleiros se tornaria uma saga épica, como eu mencionei, então certamente voltaremos a visitá-la. Eu adoraria falar sobre todos os Cavaleiros de Plástico, funcionando ou não, sobre os imensos poderes de ouro e suas consequências mais pra frente, ou até sobre o que veio depois. Foi bem divertido assistir de novo. Realmente funciona bem, mesmo com todos os fantasmas pelo caminho, e em Jamiel. Mas tudo tem que acabar em algum momento. E nós temos trabalho pela frente.
Mas você não vai poder ficar aqui, porque eu vou gravar. Bob o Gênio e de... Criados para esticar a ideia. Ah, por que ideia? Você sabe que a história... que chega a conseguir... Vai! Me explica o Yukito da Sakura Card Captors! Antes da Netflix contratar a Docinho para unicornizá-lo. Before Netflix hired... É Docinho, é lindinha. Puta que pariu. Que Seiya merece... Não é merece. Puta que pariu, cérebro ruim. Mas então decide que Seiya... Porra, eu ia dizer de novo.